dia, gente feliz! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão conseguindo acompanhar as aulas? E aí, vocês encontraram um lugar na casa de vocês que traz tranquilidade para poder estudar? É isso que nós precisamos nesse momento. Foco, determinação e uma rotina de estudo. Tenho certeza que vocês vão longe. Bom, mas chega de prosa, né? Bora estudar então. Apostila aberta na página 197. Hoje nós vamos trabalhar a página 197 a 200 do módulo 5. Nós vimos as crenças religiosas, vimos o surgimento das cidades e hoje a gente vai ver formas de poder, força e convencimento. Ou seja, vamos tentar entender um pouquinho nessa aula sobre o surgimento do Estado. Em que contexto ele surge? Em que momento que o governante passa a ter plenos poderes em suas mãos? Ora usando a força, ora a religião para fazer com que a população o obedecesse, certo? Nesse slide aqui, eu trago a mais antiga cidade. Os estudiosos dizem que essa cidade, Çatalhöyük, ela é de 8.000 anos atrás. E aí, retomando a nossa aula passada, de ontem, vocês vão perceber que essa cidade se organizou próxima de rio, muito bem. Então, isso é uma característica das primeiras cidades. A necessidade de se organizar próximo do rio, uma vez que a base econômica era a agricultura. Mas eu pus aqui, né, ela é uma imagem que está na apostila de vocês, mas eu queria que a gente olhasse, porque eu acho muito interessante essa cidade. Olhem só, sem ruas, essa cidade ela foi construída uma casa colada na outra. Olha só, não tem ruas, não tem quintal, né? As casas não têm quintal, as casas não têm portas. Meu Deus, como eles fazem para ter acesso ao interior dela? Pois é, olha aqui, ó. Eles sobem a escada e eles vão pelo telhado. Eles passam de uma casa a outra pelo telhado delas. Olha que interessante, né? Essa cidade, ela chegou a abrigar cerca de 7.000 pessoas, tá? É uma cidade antiga da Mesopotâmia, certo? Hoje, a gente não vai ficar vendo características da cidade, a gente vai ver a formação do Estado, mas eu achei muito legal pensar nessa organização aqui, né? Bom, além dessa cidade, 7.000 pessoas é bastante, hein? Então, Uruk, outra cidade da Mesopotâmia, chegou a ter 50.000 pessoas. É muita gente, né? Quase um Tupã inteiro. Por que eu estou falando isso de quantidade de pessoas? Porque a gente percebe daí, como eu disse na aula passada, que as aldeias, elas tinham uma organização mais simples. E quando se transforma em cidade, nós vamos ter muito mais pessoas convivendo num mesmo espaço. Então, a estrutura da cidade, ela vai ser muito mais complexa do que de uma aldeia. Então, por que essa complexidade? Porque além de ter muito mais gente no mesmo espaço, a gente vai ter uma crescente desigualdade social. Algumas pessoas vão ter mais posses, mais privilégios, outras menos. Aquelas que tiverem menos vão ter que trabalhar para aquelas que têm mais, né? E aí nós vamos vendo que se na aldeia praticamente não existia desigualdade social, dentro da estrutura de uma cidade nós temos uma hierarquia. Mas a complexidade também vem não só pelo aumento da população, não só pela desigualdade social, mas os conflitos internos acabam tornando-se cada vez maiores. Além dos conflitos internos, nós temos invasores tentando saquear cidades, roubar os produtos agrícolas, invadir e dominar. Então, a gente tem esse contexto
das civilizações antigas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso vai gerar, essa complexidade vai gerar uma consequência, que é o tema da nossa aula hoje, o surgimento do Estado. Então, mediante a todos esses problemas vivenciados na cidade, é necessário ter um governante com pulso forte, que concentre os poderes em suas mãos. Se lá as aldeias, elas escolhiam o seu líder por afinidade e esse líder era respeitado, o governante da cidade, ele vai ser mais do que respeitado, ele vai ser temido. Ele vai impor regras, né? E ele vai forçar a obediência do seu povo, tá? Mas de que forma, professor, ele poderia fazer ele forçar? Ora, ele vai ter um grupo de funcionários armados que vão cuidar da ordem dessa cidade, que seria o exército. Então, através da força, ele vai conseguir a obediência do povo. Mas não é só através da força, também através do convencimento, porque esse governante vai ser visto como um representante de Deus na Terra. Pensem só um pouquinho. É criada a imagem de que o governante, ele é um escolhido de Deus. Deus, uma divindade, um ser sobrenatural, né? Escolhe um representante para guiar o povo na terra. Era isso que eles acreditavam. A população vai acreditar que esse governante é um Deus. Então, as pessoas não vão questionar esse representante, porque ele é visto, muitas vezes, como uma extensão de um ser divino, certo? Então, por isso que a nossa aula falava de novas formas de governo, força e convencimento, né? Então, a força, o exército, o grupo de militares, que vai estar ao lado desse governante na administração, e o sacerdote, que é um cargo criado, né? O sacerdote, ele é o intermediário entre os homens e os deuses, certo? Então, esse sacerdote que vai reforçar a ideia de que o governante é um ser divino ou um ser escolhido por Deus. Então, esse governante acaba ganhando força, certo? Acaba ganhando respeito, acaba sendo temido. Dá para imaginar isso? E aqui eu trago para vocês, então, mais ou menos como seria uma estrutura de poder e a sociedade nas cidades antigas, tá? Então, aqui eu coloquei uma pirâmide social do Egito. Poderia colocar de outra civilização. No Egito, o governante, a autoridade máxima, nós vamos estudar em breve, era o faraó, tá? Então, aqui a gente vai deixar como faraó, porque eu peguei na internet essa imagem, mas poderia ser um rei, poderia ser chamado de governante. Então, vamos imaginar, a autoridade máxima lá, que é visto como um ser divino, que é visto como um escolhido por Deus, que é o responsável pela administração, né, dessa cidade, ele tem muita influência. Então, uma pirâmide social, quando a gente vê a pirâmide assim, é que quer representar que no topo da pirâmide estão as pessoas mais importantes. E na base da pirâmide, as com menos importância, de menor importância, tá? Então, sempre quando a gente vai fazer uma organização social que é hierárquica, ou seja, que tem desigualdade social, a gente pode representar através de uma pirâmide. Os que são mais importantes, que têm mais dinheiro, o que tem mais influência e os menos, tá? Então, agora a gente vai tentar ver que o faraó, ou o rei, ou o governante, vamos deixar assim, ele não governava sozinho. Ele tem plenos poderes porque ele tem um Estado ao lado dele. E esse Estado, uma estrutura de poder, né, é composto pelo sacerdote. Quem era o sacerdote mesmo? É aquele intermediário, né,
dos deuses e do homem. É ele que vai conseguir levar os pedidos dos homens aos deuses. Ele que vai organizar os cultos religiosos, as oferendas aos deuses, certo? Ele que vai fazer os rituais, as festas religiosas. E ele vai ter uma função muito importante: fazer com que as pessoas acreditem que esse governante é um escolhido de Deus, tá? Além do sacerdote, uma outra pessoa de grande importância para o governante, para a cidade, são os militares. Porque os militares, além de fazer a defesa, né, de proteger contra invasões essa cidade, ele também vai auxiliar o governante no controle da população. Se tiver gente se revoltando ou não querendo seguir as regras do governante, ele vai punir com as suas armas, né? Vai ser uma coação pela força, certo? Tudo bem? Então tá dando para entender, ó. Os sacerdotes reforça a ideia de que o governante é um rei, que é um escolhido por Deus, perdão, que esse rei é um escolhido por Deus. O militar acaba fazendo com que a população obedeça esse rei ou esse governante, porque senão essa população vai ser castigada, certo? Mas a gente vai ver um outro grupo muito importante também para a organização da cidade, a organização do reino, que seriam os escribas. Quem são os escribas? Aqueles que aprenderam a ler e escrever. São os sábios, os detentores da escrita, certo? E a escrita, ela surge nas cidades antigas por uma necessidade de organizar tanto as relações comerciais, né? Tá registrando as transações de comércio dos comerciantes, como também para controlar os impostos cobrados. Nós vamos ter funcionários cobrando da população impostos e os escribas que vão fazer toda essa contabilidade. Então, eles são de grande importância. Olha só, o governante não está sozinho. Então, ele tem uma equipe que faz com que ele realmente exerça o seu poder de forma brilhante, tá? Então, nessa pirâmide, a gente tem o governante, abaixo nós vamos ter o sacerdote, o escriba e os nobres. Os nobres são as pessoas mais próximas do governante, são as famílias mais abastadas, as mais ricas, que têm influência, que vai ocupar cargos públicos, tudo bem? Nós temos também os militares, que são de grande importância para a proteção. E como as cidades, elas acabam tendo uma divisão de funções, né? A gente viu isso na aula passada, que a base econômica continua sendo a agricultura, mas nós vamos ter o comércio surgindo para fazer com que esses produtos sejam circulados, né, em outros lugares. Então, nós vamos ter também comerciantes, artesãos, que vão compor a sociedade, e a base dessa pirâmide são os camponeses e aqui também os escravos. Quem eram os escravos? Geralmente, numa cidade antiga, escravos eram prisioneiros de guerra. Então, uma cidade entra em guerra com a outra. A cidade derrotada, a população dali torna-se escravo. Diferente do escravo do Brasil. No escravo do Brasil, nós tivemos negros saindo da África e vindo trabalhar nas lavouras, né? Aqui não. Aqui, as cidades antigas, elas vão ter como escravos os prisioneiros de guerra. E também os endividados, muitas vezes, tá? Em alguns lugares vai ser abolido a escravidão por dívida e mantém só os capturados em guerra, certo? Então, essa seria a estrutura social.
governante, nobres e os funcionários, né? Então, sacerdotes, escribas, militares. Aqui entre os nobres temos os cobradores de impostos e tudo mais. E a sociedade aqui na camada intermediária, né? Os comerciantes, artesãos e, por último, camponeses e escravos. Tá? Os camponeses, escravos, eles trabalhavam tanto na agricultura, como também se o governante pedisse para trabalhar construindo obras ou em outras atividades, eles tinham que obedecer e seguir a exigência do governante. Tudo bem, gente? Difícil? Não, né? Eu vou querer que vocês leiam a aula, essas páginas, tá? Da 197 a 200. Anotem dúvidas, mandem no grupo ou mandem no meu particular, porque na próxima aula, quando eu for fazer a correção das atividades, eu posso estar tirando as dúvidas que vocês eventualmente tenham, ok? Eu quero que agora vocês façam essa atividade aqui. Essa atividade está na página 201 da apostila, certo? Então, nós temos uma imagem que foi encontrada no túmulo de Rui, um importante funcionário do governo do faraó egípcio, certo? Então, observe a imagem a seguir encontrada no túmulo de Rui, um importante funcionário do governo do faraó egípcio, Tutankhamon. O maior destaque nessa pintura é o faraó. Então, olhem para essa imagem. Quem está em tamanho maior? Ó, a gente tem várias pessoas. Então, aqui, não é? É a parte mais colorida, com mais adornos. Olha, tem uma coroa aqui. Ele está com um chicote. Isso, quando a gente estudar o Egito, a gente vai ver toda essa simbologia, tá? Um cetro. Então, a gente tem vários símbolos que mostram, né, que esse é o faraó. Vocês, mesmo sem conhecer ainda esses símbolos, vocês sabem que esse é o faraó porque está dizendo aqui que é o de maior destaque, ok? Tá. Mas agora é para vocês pensarem o que a imagem representa. O que as pessoas estão fazendo? Olha só como elas estão com as mãos posicionadas, outros levando alguma coisa. O que será? O que vocês imaginam que eles estão fazendo aqui? Certo? Tentem responder. E a segunda questão, de que maneira os governantes da antiguidade conseguiam o respeito da sociedade? Então, nós vimos. Porque as pessoas acabavam... Nós vimos em aula. Se vocês retomarem a minha aula, vocês conseguem responder. Ou lendo a aula, vocês também conseguem responder. Então, por que, como o governante conseguia a obediência do povo? De duas formas. Então, vocês pensem e respondam, tudo bem? Bom, então, a aula de hoje deixa claro para a gente que o Estado, ele surge como necessidade de organizar as cidades e amenizar conflitos. E para isso, o Estado, o governante vai ter regras bem definidas. E se as pessoas não seguissem essas regras, seriam punidas. Punidas pelo governante e também seriam mal vistas aos olhos de Deus, ou dos deuses, uma vez que o governante é escolhido por uma divindade. Ok? Um beijo e logo estaremos de volta. Façam a atividade. Ah, tarefa. Eu não escrevi aqui, vou colocar lá no grupo, mas eu quero que vocês façam a tarefa da página 203, que é o teste 2, e eu quero que vocês façam em casa da página 204, que é o 2. Mas isso eu vou corrigir segunda-feira, ok? Então, mãos à obra. Beijos!